adoro Sorriso, amo Sorriso e eu vejo que é uma cidade iluminada por Deus. Para mim é uma realização participar da evolução do município e ver o que Sorriso é hoje. Bom, eu sou Paulo Lucião, eu nasci em Abelardo Luz, em 3/5/69. A nossa família é uma família de pequenos agricultores. Meu pai era um pequeno agricultor no município de Abelardo Luz e éramos em 3 irmãos. No ano de 1981, meu pai reuniu a família, a minha mãe e os 3 irmãos e fez a proposta para nós, fez uma pergunta: vamos sair da agricultura e ir para a suinocultura ou para a avicultura? Ou para o frango ou para o porco? E particularmente na época, depois meu pai contou e eu não estava lembrando da história, mas ele falou que eu preferia frango, mas a decisão foi por suíno e nós estamos na suinocultura até hoje. Bem, a suinocultura a gente começou com 20 matrizes, num sistema diferente do que normalmente se usava lá, que era integração. A gente começou com um sistema independente. Significa que a gente não participava nem de cooperativa e nem de integração dos grandes frigoríficos. Era uma produção realmente independente e vendia para quem pagava melhor preço. No início da produção de suíno, a gente conseguia produzir toda a produção de grãos para sustentar a suinocultura. Quando eu tinha 15 anos, eu fui estudar no seminário. E chegando lá, eu me deparei com o padre que coordenava o seminário. Ele tinha uma pequena suinocultura e ele fez uma pergunta: alguém daqui gostaria de tocar suinocultura? Aí eu fui tocar suinocultura do seminário na cidade de Itá. Depois do seminário eu voltei para a casa dos meus pais e continuei a trabalhar na suinocultura. No retorno do seminário eu voltei para a casa dos meus pais. E lá foi quando meu pai resolveu ampliar a suinocultura, aonde para ele conseguir um financiamento no banco, ele teve que hipotecar a terra dele e a terra do sogro dele, que era o meu avô. Os comentários da vila e da cidade eram que o meu pai estava entrando num negócio muito arrojado, muito novo e que iria perder a terra dele e a terra do sogro. Quando eu completei 18 anos, meu pai comprou uma transportadora para mim e para o meu irmão e nós estávamos 2 em viagem. Foi quando meu pai sofreu um derrame cerebral e eu voltei para casa para voltar a tocar a suinocultura. Quando eu assumi a suinocultura, eu não fiz nada de muito diferente do que meu pai já fazia. Eu segui os passos deles, as diretrizes que ele vinha traçando para o nosso negócio. Numa viagem que o meu irmão fez transportando grãos aqui no município de Sorriso, ele conheceu uma fazenda e voltando para casa ele sugeriu para a família para vir conhecer a fazenda e que ele tinha interesse de vir para o Mato Grosso, e foi nesse momento que a gente veio para o Mato Grosso, veio visitar a fazenda e adquiriu essa área. Nessa viagem viemos eu, meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Como viajava com o caminhão, ele já estava aqui em Sorriso aguardando nós para conhecermos a fazenda. Era uma área de 589 hectares, foi a nossa primeira aquisição no Mato Grosso. E a gente estava chegando no amanhecer, o gado vindo do pasto para o curral, uma imagem muito marcante para mim desde aquela época. Em 1993, o meu irmão estava abrindo a área aqui, na área que a gente adquiriu. A gente tomou a decisão de nós inverter um pouco os papéis, ele voltar para o sul e eu vim para o Mato Grosso com a esposa recém-casado. Eu sou Joulce Maria Carignato Lucião, nascida em Xaxim, Santa Catarina, 4/7/72. Minha família, uma família italiana, descendência italiana, somos em 5 irmãos. Meus pais eram agricultores e a gente viveu uma grande parte da minha infância no interior mesmo de Xaxim, que era Marima. Aí depois a gente migrou para o município de Xanxerê, e onde estudei, formei, casei. Eu e o Paulo nos conhecemos no meu trabalho. Ele veio até a empresa que eu trabalhava e a gente se conheceu lá. Estamos há 30 e poucos anos casados, sempre trabalhamos junto. E foi já no início de namoro que a gente já comecei a participar junto com o Paulo, que no meu trabalho era uma empresa onde vendia insumos, grãos, e na época ele adquiria grãos, que era milho.
a gente já começou a trabalhar junto no namoro. A gente namorou 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, e a gente casou, foi um namoro rápido. É como a gente diz, quando você encontra a sua cara metade, né? E a gente sempre se deu super bem. 1 ano e pouco depois a gente já resolveu casar. E a gente nem montou casa, nada, porque a gente iria fazer essa mudança para o Mato Grosso. Em 93 a gente já mudou para o Mato Grosso, chegamos em Sorriso e foi um choque de realidade, sim, porque a fazenda não tinha uma infraestrutura e isso dificultou bastante. Ficamos um período aqui e resolvemos voltar para Santa Catarina. Na época, Sorriso não tinha energia elétrica, a energia era gerador. A fazenda era motor também, desligava cedo, tipo 8 da noite, 9 já desligava. Geladeira era geladeira a gás, então a geladeira funcionava uns dias, outros dias não funcionavam. A cidade, a gente vinha uma vez na semana, que era o domingo, que a gente ia na igreja e também ligava para os familiares. Na época o telefone era um telefone público, que ficava em cabinas e quando um falava, todo mundo na fila ouvia. Então você sabia a história de vários aí, como estavam os familiares, enfim, não foi uma época fácil. Aí retornamos para Santa Catarina e aí em 95 nasceu o nosso primeiro filho, o Paulo Júnior. Aí a gente já montamos uma casa lá, morávamos, né, em Xanxerê. Continuamos trabalhando, eu sempre fui bem presente, ativa, sempre junto. E ficamos 5 anos, o nosso segundo filho foi a Maria Eduarda, então a gente tem um casal, né? Hoje os filhos estão com nós no negócio, graças a Deus. Voltando para Santa Catarina, a gente continuou o negócio de suinicultura, que sempre foi o negócio que sempre esteve no nosso DNA. Suinicultura nessa época em Santa Catarina era uma época que estava desenvolvendo muito melhoramento genético, melhoramento em nutrição, alguns desafios ainda com instalação, mas já era uma suinicultura bem tecnificada. Na época de 90, a integração era muito forte e a gente estava sempre pensando diferente, não em ser um funcionário das grandes cooperativas ou das grandes integradoras, sempre pensando em trabalhar de maneira independente. Acho que esse era um grande desafio, produzir e vender sem ter o compromisso de ser um integrado. No ano de 2000 a gente tomou a decisão de voltar para o Mato Grosso. Nós precisávamos crescer na suinocultura e o custo de produção lá era muito alto e o espaço muito pequeno. A gente veio para o Mato Grosso, desenvolveu a suinocultura a partir do ano de 2000. Precisava expandir a suinocultura porque o que estava crescendo no sul era só a integração. O produtor independente não tinha margem para crescer e a gente precisava de crescer com menor custo. Crescer com menor custo, o melhor local, o melhor custo do mundo para produzir suíno era o Mato Grosso. A gente tinha 500 matrizes lá no sul, em Santa Catarina, e a gente começou um projeto já com 900 matrizes aqui no município de Vera. A gente acreditou que a gente veio para o lugar correto para menor custo de produção. E logo a gente foi ganhando escala de produção, vendo que custo era algo e continua sendo para qualquer coisa muito importante. E a gente encontrou aqui o menor custo e aos poucos a suinocultura foi crescendo aqui no Mato Grosso e nós fomos crescendo a nossa empresa na suinocultura. Desde o início a gente já começou produzindo os grãos e produzindo a própria ração. Já no ano seguinte, em 2001, a gente fez o primeiro biodigestor, já pensando em inovar e em tecnologia. Em 2002 a gente fez uma parceria com uma empresa canadense, onde o dejeto de suíno virou matéria-prima para gerar crédito de carbono. Então, o que era um produto que não era relevante se tornou muito rentável. Em 2006, a gente alugou as granjas da cooperativa aqui de Sorriso e comprou todo o plantel. Nesse momento, a gente dobrou a produção de suínos. Nós estávamos com uma alta produção, então em 2007, os frigoríficos que tinham no Mato Grosso não absorviam toda a produção. A gente obrigatoriamente teve que mandar vender suínos para fora do estado, para o Goiás, para São Paulo. Então isso encareceu muito e desse momento a gente tomou a decisão de continuar crescendo
e industrializa ou para o crescimento. A gente tomou a decisão para fazer o frigorífico e continuar o crescimento e industrializando. Foi uma decisão extremamente importante. A industrialização não tem nada a ver com a produção, é algo totalmente diferente. Para fazer o projeto do frigorífico, a gente visitou várias indústrias no Brasil e na Europa também, principalmente na Espanha, que foi onde a gente conseguiu trazer um projeto dos modelos da Espanha para o Brasil e é o que a gente implantou aqui, que é a Nutribras. Eu acho que a história da Nutribras ser uma empresa familiar, porque começou mesmo com o meu sogro, na suinocultura, passou para gerações, né? Meu sogro iniciou, os filhos continuaram e hoje já estamos na terceira geração, que são os nossos filhos que estão na suinocultura, e a gente acredita que vai passar por muitas gerações ainda, porque eu vejo a suinocultura como um DNA nosso mesmo. Temos o Paulo Júnior, que ele cuida toda a parte operacional, é diretor de operações. A Maria Eduarda formou, voltou há 1 ano e pouco, está com nós em toda essa parte administrativa. O investimento inicial na planta foi de 12 milhões. Em 2011, o frigorífico entrou em operação. Quando nós começamos a bater, nós tínhamos uma capacidade para 800 animais. Nós tínhamos um compromisso com a prefeitura. Quando recebemos os benefícios para implantar a indústria aqui, um compromisso de 189 funcionários. Batemos a meta, hoje estamos com 1.000 funcionários. Em 2013, nós fizemos a primeira venda para exportação, que foi para Hong Kong. Por mais que a gente esteja longe dos portos, a gente consegue exportar pela qualidade do nosso produto e pelo custo mais baixo do que tem de quem produz próximo dos portos. O início da produção, né, eram animais provenientes de genética dinamarquesa, e assim que a Nutribras passou a ter o frigorífico, a gente teve um olhar mais voltado para a qualidade de carne, né, e então entrou aí, né, a necessidade de nós procurarmos algo diferente de genética que mantivesse uma produtividade alta e ao mesmo tempo a gente agregasse algo diferente no produto nosso da Nutribras. E aí que entrou o Duroc. Então houve aí uma parceria com uma empresa americana. Essa empresa americana tem todo um trabalho de melhoramento genético das raças Landrace e Yorkshire, são raças maternas, né, que também eram as mesmas raças que a gente trabalhava anteriormente, mas com uma visão de produtividade diferente, né, uns animais que necessitavam menos de mão de obra, uns animais mais autônomos. E o principal diferencial, o reprodutor Duroc puro. Em 2015, o Ministério da Agricultura foi divulgar a sustentabilidade no Brasil. Defendemos o nosso caso junto ao Ministério e desde então a gente pôde usar o selo de autossustentável nos nossos produtos até hoje, desde 2015. Hoje não tem nenhum frigorífico no Brasil, a não ser a Nutribras, que pode usar o selo de autossustentável em seus produtos. Hoje o grupo ele tem um plantel de 17 mil matrizes, uma área plantada de primeira safra de 17 mil hectares, de segunda safra de mais 17 mil hectares e de terceira safra 2.500 hectares. Nós abatemos 2.300 suínos por dia, da onde saem 152 produtos, parte para mercado interno e em torno de 8 a 10% para o mercado de exportação. 90% dos animais abatidos são produzidos pela própria empresa. O grupo tem hoje 1.700 funcionários diretos e em torno de 5.000 indiretos. Após a eleição, eu fui convidado pelo prefeito Alei para fazer parte do secretariado dele e a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. A gente está num grupo político que elegeu o prefeito e também para devolver um pouquinho para a cidade do que a cidade nos trouxe, retribuir um pouquinho para a cidade de Sorriso o que ela nos proporcionou. A gente tem uma meta de trazer mais empresas, principalmente indústria, para o município e também tirar do papel o parque tecnológico. Adoro Sorriso, amo Sorriso e eu vejo que é uma cidade iluminada por Deus. Eu sinto em Sorriso, não só aqui, mas eu sinto no povo de Sorriso que é um povo muito temente a Deus, é um povo cristão. Não estou falando de católico, de batista, que são cristãos. E isso faz a diferença. Para mim é uma realização participar da evolução do município. Lá de 2000, quando a gente
veio definitivamente para morar aqui e ver o que Sorriso é hoje, mas não é o que nos trouxe até aqui que vai nos levar no futuro. Nós temos que pensar diferente.